Quer aprender Química de graduação de forma didática e aprofundada? Então, assine um dos cursos de Universidade da Química. Link na descrição. E o Enem, pessoal? E o Enem? Nos dias 4 e 11 de novembro tivemos a prova do Enem de 2018. Confesso, eu normalmente não me interesso muito pelo Enem. Sempre fica em segundo plano. Eu fiz o Enem em 2001, quando eu estava prestando o vestibular. Eu acho que desde então nunca mais ouvi uma prova do Enem, nem quando ele não valia nada, nem agora que ele é o acesso às principais universidades do país. Só que na semana passada eu vi o pronunciamento do presidente eleito, o senhor Jair Messias Bolsonaro, a respeito de uma das questões do Enem. Eu estava ouvindo pelo rádio e eu copiei aqui um trecho. No caso, esse trecho aqui está nesse link da UOL Educação. E ele comentou assim: uma questão de prova que entra na dialética, na linguagem secreta de travesti, não tem nada a ver, não mede conhecimento nenhum, a não ser obrigar para que no futuro a garotada se interesse mais por esse assunto. Temos o que fazer com que o Enem cobre conhecimentos úteis, diz o capitão reformado na entrevista ao vivo ao apresentador da Atena no Brasil Urgente. Bom, primeiro ouvi apenas o que o Bolsonaro comentou. E eu não tinha lido a questão. O que eu imaginei? A questão, enfim, mencionava alguns termos muito utilizados pela comunidade LGBT e de alguma forma ele estava perguntando, por exemplo, o significado de algum desses termos. Foi a imagem que veio na minha mente. De novo, eu não tinha visto a questão. Em cima disso, eu imaginei, o comentário dele até que foi bem razoável, porque por mais que a gente tenha que respeitar a comunidade LGBT, enfim, eles têm o mesmo direito dos heterossexuais, enfim, por mais que tenha que ter esse respeito, essa igualdade, eu não creio que numa prova para acesso à universidade, como o Enem, por exemplo, eu tivesse que saber o significado de alguns termos utilizados por essa comunidade, vamos dizer assim, por esse grupo. Bom, só que eu fui dar uma olhada na questão, eu vi o comentário dele primeiro e fui olhar a questão. Para quem não viu, a questão essa daqui, ele fala sobre o Pajubá, que ele chama de dialeto secreto. Então aqui tem um texto, ele fala mais ou menos o que é o Pajubá, enfim. E aqui vem a pergunta. É o que no Enem normalmente chamam de comando, né? Da perspectiva do usuário, o Pajubá ganha status de dialeto, caracterizando-se como elemento do patrimônio linguístico, especialmente por... Aqui tem as alternativas. No caso, eu acredito que a alternativa correta seja C, por ser consolidado por objetos formais de registro. Tá? Mas assim, a questão em si, a pergunta em si, não tem nada a ver com Pajubá. Na verdade, estou perguntando o que seria um dialeto. E perguntar o que é o dialeto, mesmo não sabendo exatamente o que seria um dialeto, eu acho que é bem coerente com o Enem. Eu imaginei que a questão talvez perguntasse qual seria o significado Picumã, por exemplo. Não faço a mínima ideia do que significa Picumã. Eu acho que também não seria adequado cobrar um tipo de pergunta dessas para o acesso à universidade. Só que assim, a questão não tinha nada a ver com isso. A questão simplesmente perguntava o que era o dialeto. E o engraçado foi que na crítica do Bolsonaro, se nós olharmos aqui, ele fala que questões como essas têm como único objetivo, acaba, na verdade, levando ou obrigando a garotada a se interessar mais por esse assunto. Eu acho que, na verdade, ninguém não, mas boa parte dos brasileiros nunca tinha ouvido falar do Pajubá. Se tivesse caído no Enem, talvez os candidatos, posteriormente, futuros candidatos, tivessem contato com o termo Pajubá, mas devido ao pronunciamento do presidente, acho que todo mundo ficou interessado em saber o que é o Pajubá. Então, acho que, assim, o interesse pelo assunto partiu muito mais da declaração do presidente. Se me permite uma opinião, e isso independente de ideologia política, se você for a favor do Bolsonaro ou não, enfim, eu acho que um tipo de comentário como esse, um tipo de preocupação como essa, não deveria fazer parte do rol de preocupações do presidente ou do futuro presidente. Assim, tem tanta coisa a ser resolvida, tem tantos problemas presentes aqui no Brasil, que comentasse uma questão, falou do Pajubá, ou falou de alguns termos típicos próprios da comunidade LGBT, não seria lá um dos grandes problemas do presidente. Ele não precisaria fazer um pronunciamento a esse respeito. Mas, enfim, o presidente foi contra, ou pelo menos criticou essa questão,
Só que na prova passada, no dia 11, caíram duas questões da área de química bem alinhadas com a campanha do Bolsonaro. O Bolsonaro chamou muita atenção a principalmente dois compostos, duas substâncias, que foi o nióbio e o grafeno. E o nióbio e o grafeno apareceram na prova de química. Diga-se de passagem nas questões, na minha opinião, mais fáceis da prova. Vamos dar uma olhada? Então, as duas questões estão aqui. A primeira é a questão 125. Diz assim: na mitologia grega, Nióbia era filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73 que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois elementos da mitologia grega, aliás, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de Nióbio, em homenagem a Nióbia, e Tântalo, em homenagem ao próprio Tântalo. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações da indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. Inclusive, tem muitos elementos com propriedades muito interessantes que fazem parte da tecnologia moderna que sequer são mencionados. Mas vamos lá. A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a... Por que é uma questão bem tranquila? Porque nós sabemos que a condição para um elemento ter propriedades químicas e físicas semelhantes a outro elemento é eles fazerem parte da mesma família. Isso nem sempre é verdade, mas quando os elementos fazem parte da mesma família, eles têm propriedades parecidas, propriedades semelhantes. E assim, família é a mesma coisa que grupo. Então, dentre as alternativas, nós temos a alternativa C. Eles têm propriedades semelhantes por pertencerem ao mesmo grupo da tabela periódica. E, de fato, nós temos o nióbio e, logo abaixo, nós temos o tântalo. Eles pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica, a mesma família. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Então, essa questão aqui foi bem tranquila mesmo. Se você olha as outras opções, você consegue eliminar. Por exemplo, o nióbio não tem elétrons F, não é por serem elementos de transição interna que são parecidos, porque senão nós teríamos vários elementos muito parecidos. Os elétrons mais externos não estão nos níveis 4 e 5, os mais energéticos sim. Mas o tântalo, por exemplo, ele está no 6º período. Então, os elétrons mais externos estão no 6º nível. Enquanto que, no caso do nióbio, os elétrons mais externos estariam no 5º nível. Estão localizados na família dos metais alcalinos, metais alcalinos terrosos e alcalinos. Não, assim, quem marcou essa questão, me desculpe, essa alternativa, me desculpe, mas o conhecimento de química está bem defasado. Eles não fazem parte de metais alcalinos nem de metais alcalinos terrosos. Bom, então essa aqui foi a questão 125, falando sobre um dos compostos que foram bem mencionados na campanha presidencial. E a outra questão, a questão 134, que fala sobre outro composto muito defendido pelo presidente, ou pelo futuro presidente, que é o grafeno. O grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar, arranjo bidimensional, de átomos de carbono compactados e com espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura. Para quem não conhece, o grafeno é uma folha de grafite. Na verdade, o grafite nada mais é do que a sobreposição de várias folhas de grafeno. E nesse caso aqui, o carbono ele acaba tendo uma geometria triangular ao redor dele. Ele faz 4 ligações, só que uma ligação aqui é uma ligação dupla. Na prática, esse átomo de carbono, que tem um arranjo triangular ao redor dele, uma geometria triangular, é um arranjo típico do carbono sp2. Então, assim, para quem conhece ali o básico de hibridização, o básico de TLV, mesmo do ensino médio, já conseguiria determinar isso. Então, nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridização sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp2, com toda certeza. sp seria linear, não é o caso. sp2 já diz que a geometria é trigonal. sp3, enfim, não é, que mistura sp3 com sp. Enfim, a alternativa correta é a alternativa B, sp2, que tem um arranjo trigonal. A alternativa E fala do sp3d2 com geometria hexagonal. Isso aqui, na verdade, é para confundir, porque a estrutura dele realmente é uma repetição de hexágonos, mas não é o caso. Eu dei uma olhada por alto nas questões de química, de algumas questões bem interessantes, né? Não eram tão fáceis,
Assim, um aluno de escola pública muito provavelmente não viu aquilo, uma escola pública, quando a gente pensa que muito mal consegue falar sobre ligação química, mas foram questões bem elaboradas. Você tinha ali o gráfico, você tinha que interpretar o gráfico, mas para isso era necessário um conhecimento básico de química. Das questões, as mais fáceis, na minha opinião, ou pelo menos no conjunto das mais fáceis, são as questões envolvendo o nióbio e o grafeno. Bom, por que eu quis fazer essa comparação? Porque o presidente criticou a primeira prova, por comentar o Pajubá, enfim. Será que ele vai elogiar? Não sei se ele elogiou, enfim, não vi nenhum pronunciamento. Será que ele vai elogiar essa segunda prova, que comenta sobre o nióbio e comenta sobre o grafeno? Eu achei legal, achei bem alinhado, foram duas substâncias muito comentadas durante esse período e foi cobrado na prova do Enem. Então, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Comentar a minha opinião sobre toda essa polêmica que rolou em torno do Pajubá. Eu achei uma polêmica completamente desnecessária, até porque a questão não envolvia o Pajubá, era simplesmente saber o que era o dialeto, e eu gostei do nióbio e do grafeno aparecerem na prova de química. Como eu disse, eu não tenho muito contato com o Enem, eu fiz o Enem em 2002, não tive um bom resultado, eu fui muito melhor nas provas de vestibular da UF, da UERJ, do que do próprio Enem, mas essa prova eu fiz questão de dar uma olhada nela. Bom, se vocês concordam comigo, deixe aqui nos comentários. Se gostaram do vídeo, dê o seu like. Se for novo por aqui, quer saber um pouco mais sobre como funciona a Universidade da Química, se inscreva no canal e ative as notificações, ok? Aguardo os comentários de vocês e até a próxima.